Essa questão ela ativa a minha memória afetiva, galera. Aí, meu irmão, eu tenho que contar essa historinha bem rápido para vocês, porque é bem importante, até para o entendimento do que foi acontecendo com o Enem. Em 2012, a gente ainda tinha a prova da UF aqui em Niterói, tá? E a gente tinha feito 2013 Enem só, né? Enem 2014, e aí vem 2015, terceiro ano só. E ainda rolava uma desconfiança muito grande, né? O Enem era taxado como uma prova muito fácil. E essa questão, para mim, ela é marcante porque é a primeira vez que ela cai, por exemplo, na UERJ, aqui no Rio, nunca caiu esse tipo de questão, e caiu também pela primeira vez no Enem. E eu bati um papo com um camarada meu e falei, cara, o lance é que tá mudando esse bagaço aí, maluco não vai deixar essa química tão facinho como era antes. E aí exatamente o que acontece. Uma questão que não é um absurdo, mas pelo fator novidade se tornou algo bem complicado. Então vamos trabalhar, vamos fazer aí essa questão com calma, com tranquilidade, para vocês realmente pegarem a essência do equilíbrio químico. Vamos com tudo? Segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O lance é o seguinte, ó, o cara conta essa história triste aqui, ó, que vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. Então, as equações envolvidas no processo são apresentadas. O Corno me deu 4 reações, beleza? E aqui, ó, repare que ele me deu a constante do 1, a constante do 2, a constante do 3 e não me deu a constante dessa equação, ok? E aí ele quer saber exatamente, ó, com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4, qual é o valor numérico da constante de equilíbrio da reação 1, beleza? Então o lance, né, que já é para quem não curte muita química, já era um fator desafiador, é você entender que essa reaçãozinha aqui era a reação global. Ou seja, é a reação que caracteriza o processo como um todo, beleza? E aí você tem 3 reações consecutivas, ok? Que se somadas, como lá na nossa queridíssima lei de Hess da termoquímica, você acha essa reação. Então, se você fizer uma análise, ó, você vai ver que o carbonato de cálcio está aqui, ó, como reagente, e ele está aqui como reagente também. Você pode perceber que o CO2, ele aqui está como reagente, ok? Aqui ele está como reagente, beleza? Maravilhoso. E se você perceber, ó, você vai analisar que a água, tá? Vou pegar o bicarbonato que já está aqui, ó, o bicarbonato está aqui e ele está aqui. Oh, que espetáculo, ok? E a gente tem um outro bicarbonato, que inclusive está aqui, ó, tá? E aí, galera, o que é importante? Tá? A água também está na jogada, deixa eu botar uma cor diferente aqui para fazer um multicolor, você gastar sua canetinha Stabilo 22 cores, né? A água está aqui, ó, a água está aqui, espetáculo, beleza? E o cálcio, ok? Ele está aqui, vou fazer um laranjinha, né? O cálcio, que espetáculo, maravilhoso. Então, galera, esses são os caras, né, que você vai ter, essas são as reações, né, que você vai ter que somá-las e achar essa global. Só que lembra que lá na lei de Hess você fazia as alterações, maravilhoso. Só que lembra que lei de Hess, cara, cálculo de entalpia padrão, o que rege é uma diferença, não é isso? Então, diferença, lembra que é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, o papo era muito simples, né? Quando você invertia uma equação, o que você tinha que inverter da entalpia da reação? Invertir o sinal. Como o valor da entalpia ela é dada por mol, o que você tinha que fazer? Você multiplicava por 2 a equação, você tinha que multiplicar por 2 também. Beleza? Era muito simples, né? Muito tranquilo. Um classicão dos vestibulares, né, galera? Porra, eu tenho que estar voando em lei de Hess. Inclusive, vou deixar uma questão aqui de lei de Hess para vocês, bonitão. No equilíbrio químico, a gente tem uma diferença, tá? Que é o fato da constante de equilíbrio ser a razão, né, da concentração dos produtos, ok? Elevados aos seus coeficientes, tá?
sobre quem? Os reagentes, também elevado, né, aos seus coeficientes. Então aqui a gente tem, ó, uma operação de divisão, beleza? Então, o que vai acontecer quando a gente for fazer a alteração? Ó, marca aí, quando a gente altera, tá, o nosso queridíssimo Kc invertendo a reação, ó, quando você inverte, o que vai rolar? Você lá na constante de equilíbrio, ok? Você vai ter que inverter a constante, ou seja, vai ficar 1 elevado a essa constante. Maravilhoso? Muito tranquilo. Vou botar aqui bonitinho, tá? Agora, se você tiver que multiplicar, vou botar um número qualquer, por 2, o que vai acontecer com a sua constante? Tu vai ter que elevar ao quadrado. Maravilha? Uma coisa que eu sempre evito na minha vida, por não... Gente, eu não sou químico e muito menos matemático. Então, assim, eu tenho uma dificuldade enorme com matemática, com conta, com operação e tudo mais. Beleza? Então, assim, primeiro que eu evito as contas, né? Isso é sempre importante, tá? O que assim, é fundamental para vocês é evitar a divisão. Por quê? Porque muitas vezes você vai trabalhar com fração. E nós, eu digo brasileiros, a gente não foi habituado a trabalhar com fração. Então eu evito, tá, ao máximo dividir, tá, qualquer valor. Eu sempre trabalho multiplicando, mesmo que no final da global, a gente precise fazer o quê? A gente precise simplificar, beleza? Mas aí é um outro papo, tá? Mas nesse tipo de questão, ó, nessa questão especificamente, ó, vou botar aqui, ó, a minha global, ok? Que é a primeira equação, certo? Então vou botar aqui, ó, né, o CaCO3, beleza? Mais o CO2 mais o H2O, dando quem? Dando o cálcio, ok? Mais os 2 bicarbonatinhos. Perfeito. Então, quais seriam as modificações nas 3 equações para a gente, de fato, o quê? Achar a constante de equilíbrio? Vamos lá, vamos bater o zóio. Né? Repare que a primeira equação eu tenho um bicarbonato aqui, ó, como reagente, e ele aqui está como produto, e repare que são 2, sendo que eu já tenho 1 nessa última equação. Então, essa primeira equaçãozinha aqui eu vou ter que inverter, ok? Então, se eu inverter, ó, vamos invertê-la para a gente achar, né, para ver se a gente acha de fato a global. Né? Eu vou ter aqui, ó, H mais CO3, né, menos 2, dando quem? Dando o bicarbonato. Beleza? Tranquilo? Só que o que acontece, galera? Esse K aqui, a gente vai ter que, né, fazer o que com ele? Né? Vai ter que inverter. Então, o meu primeiro K eu vou caracterizar assim, ó, 1, né? Esse aqui é o que a gente chamou de K1, né? Então, eu vou chamar ele de K1. Beleza? Não vou trabalhar com os valores agora, não. Aí a segunda, ó, repara que o CaCO3 está aqui, ó, amarelinho, ó, botei multicolor para facilitar, que vocês enxerguem. Ele está aqui também como reagente, na mesma proporção, ó, então tá 1 para 1. Isso quer dizer o quê, galera? Que você vai, de fato, né, manter. Então, você mantém CaCO3, dando Ca mais 2, mais CO3 menos 2, né, que é o íon carbonato. Então, o K2, ó, deixei quieto aqui, perfeito. E a última equação, então, porra, a última equação também é o mesmo papo, ó. Repare que eu marquei aqui o CO2 e a água. Nossa, CO2 e a água, mesma cor. Ok, então mantém a última também, beleza? E aí, cara, quando você mantém, o que acontece? Você vai ficar aqui, ó, CO2 mais H2O, dando exatamente o H+, perfeito, mais o bicarbonato. E o K3 eu deixei quieto. Beleza? Tranquilo? Então, gente, o que acontece? Se eu sair somando as 3 equações, ó, eu corto o H+ com H+, beleza? E, cara, só, né? CO3... Ah, não, e o carbonato aqui, ó. Cortei o carbonato.
Pronto, CaCO3 está aqui, CaCO3 está aqui. CO2 está aqui lindão. H2O, maravilhindo. E aí o Ca mais 2 e o bicarbonato. E aí, minha gente, o que acontece? Eu tenho, vamos chamar aqui, ó, KE, constante de equilíbrio. Beleza? Da global. Então, a constante de equilíbrio da global, né, eu vou ter que sair somando todas essas equações. Só que enquanto lá na lei de Hess você somava, né, as entalpias, aqui o que vai acontecer, cara? Você vai ter que multiplicar, porque, como eu falei, né, a ideia, né, matemática aqui não é de soma nem diminuição, e sim de, né, uma divisão, né, você está fazendo a razão de um pelo outro, então de fato você vai sair multiplicando tudo. Só que você vai ter que ter cuidado, né? Por quê? Porque a primeira a gente inverteu, certo? Então quando a gente inverteu, o que rolou? Né, tá aqui o nosso K1 invertido, beleza? Enquanto o 2 e o 3 estão aqui multiplicados. Ah, Vitão. Então acabou a questão. E no quesito conta, ele facilitou. Por que ele facilitou? Estou vendo um monte de número aqui maluco, Vitão. Calma, filho, segura as pontas. Por quê? Porque, repara aqui, ó, as notações científicas. 10 a menos 26, 10 a menos 5, 10 a menos 9, 10 a quinta e 10 a 26. Então, com certeza, esses numerozinhos aqui, ó, não vão fazer diferença alguma na tua vida. Quer ver? Vamos lá. Então, o K2, reparem só, o K2, ele seria 6 vezes 10 a menos 9, vezes o K3, que é 2,5, ok? Vezes 10 a menos 7. Isso aqui está dividido por quanto? Pelo K1, que é 3 vezes 10 a menos 11. Beleza? A conta em si ficou até fácil, né? Porque você cortaria o 6 aqui, ó, com 3, ficou 2. 2 vezes 2,5, 5. Beleza? Então, isso aqui ficou 5, mas olha que quem define, aqui, ó, menos 9 com menos 17, com menos 7, né? Vai ficar 5 vezes 10 a menos 16, dividido por 10 a menos 11. Logo, 10 a menos 16 por 10 a menos 11 dá 10 a menos 5. Beleza? Então tá aqui a B. Lembrando que se não fossem números todos bonitinhos assim, o que você teria que fazer, filho? Né? Cagava naturalmente para eles, porque daria uma anotação certamente bem próxima do valor da resposta, com essas diferenças tão grandes. Beleza, gente? Então, assim, é uma questão, como eu falei, né? Ela quebrou alguns paradigmas no sentido de Enem ser fácil ou difícil, né? Eu acho hoje, por exemplo, a prova do Enem mais difícil que a nossa prova da UERJ, aqui, inclusive da discursiva, beleza? Quando você pega lá as questões 3 a 5 questões médias difíceis, por terem vindo numa pegada muito teórica, inclusive, dificulta muito a leitura dos alunos, pelo menos na minha visão, em relação ao que acontece com a UERJ aqui. Show? E agora, galera, Enem é o relógio, né, jogando contra, né? Então, vocês necessariamente precisam fazer esses treinos, né, matemáticos aí para facilitar a vida de vocês. Maravilha, gente? Um beijo, até a próxima.